Nada mudou, né, gente? O Vasco é freguês do Vitória. Sempre que os dois se enfrentam no Barradão, sempre dá a vitória do Colossal. 1-0 daquele jeitinho, irmão. Não teve futebol convincente, não teve futebol encantador, não teve um futebol coletivamente do meio pra frente brilhante, não teve atuações individuais espetaculares que você enche a boca pra falar, porra, que jogo de Mateuzinho, que grande estreia de Pochettino. Cara, não teve nada disso. Foi um jogo muito truncado na maior parte do tempo, mas no final das contas o que interessa é o quê? Os 3 pontos na conta. E o Vitória consegue vencer por 1-0. Detalhe rápido, daqui a pouco a gente vai trazer o gol em tela para vocês. Quando o comentarista da Sport TV do Premier falou assim: o Vitória não está vivendo um bom momento no jogo e o Vasco está no seu melhor momento na partida. E de fato estava. 1 minuto antes do gol do Vitória, o Vasco já tinha chegado 2, 3 vezes com perigo. Não eram chances claras de gol. Arcanjo não teve que fazer milagres, não era isso. Mas era o Vasco com mais posse no campo de ataque, era o Vasco pressionando mais, era o Vasco finalizando mais, e o Vitória não fazia absolutamente nada do meio pra frente. Quando o comentarista falou isso, eu falei, daqui a pouco vem o gol do Vitória. É bizarro, cara, assim, tudo dá certo pro Vitória no Barradão, as coisas simplesmente acontecem. Eu já assisti vários jogos do Vitória esse ano que, às vezes, o adversário tá até num bom momento, no seu melhor momento no jogo. Vem gol do Vitória aí. O Vitória vai achar uma jogada em transição, uma roubada no campo de ataque, um vacilo da defesa, um oportunismo de Kaiser, René, Mateuzinho e tudo mais, e o Vitória vai achar 3 pontos. Sabe-se lá como, mas vai achar em algum momento, de alguma forma. No final das contas, e aí, depois de 1 minuto, gol do Vitória de Kaiser, que mais uma vez brocou em cima do Vasco, seu ex-clube. Bom, e aí, no final das contas, o que interessa é isso aqui, ó, tabela de classificação. Só que essa é a tabela dos mandantes, né, dos times como mandante. O Vitória é o terceiro colocado nesse momento jogando como mandante no Manuel Barradas. 22 pontos conquistados em 27 disputados. Um aproveitamento acima de 70%. Um aproveitamento espetacular. É aproveitamento do líder da Série A, Palmeiras. A diferença é de 1 ponto apenas, porque a campanha é espetacular. E assim, o Vitória, a gente já falou aqui, ganhou muitos confrontos diretos no Manuel Barradas. Que, velho, às vezes não interessa tanto o como, mas sim o resultado, o quanto, né? E o Vitória vence mais uma vez. Venceu do Remo no Barradão, daquele jeitinho, jogando muito bem, atropelando, fazendo um segundo tempo espetacular. Venceu do Mirassol no Barradão? Claro que sim. Venceu do Vasco no Barradão? Com certeza. Aí ele vence do São Paulo no Barradão. Hoje o São Paulo tá próximo do Vitória, tem a mesma pontuação, inclusive. Goleou o Coritiba, humilhou o Coritiba. Cara, venceu do Atlético Mineiro, que hoje tem 24 pontos na tabela. Velho, de toda essa galera do meio de tabela para baixo, o Vitória ganhou de todo mundo. O Vitória só perdeu do vice-líder Flamengo e empatou um jogo contra o Corinthians, que é o 12º colocado. Tirando esses dois times, o Vitória venceu todos os jogos no Manuel Barradas. Nada mudou. O Vitória dentro de casa, fazendo valer o mando de campo, vencendo todos os jogos, e o Vasco fora, adivinha, apanhando mais uma vez e apanhando pro Vitória com gol de Kaiser, e foi exatamente isso que aconteceu no ano passado. O Vitória com 1 a menos, Kaiser entra, faz 2 gols, Vitória vence e afunda o Vasco agora na zona do rebaixamento, continuando com 20 pontos. Pontuação do Vasco, jogando fora de casa, 4 pontos em 27 disputados. O time do Vasco, além de ser limitado tecnicamente, é um time que joga um futebol paupérrimo, tá? E apanha quase que sempre para quase que todo mundo, não consegue vencer um jogo fora de casa. É bizarro. Tem a mesma campanha praticamente igual ali da Chapecoense, que é a lanterna e já tá rebaixada para série B. A Chapecoense já foi, né, gente? Ou alguém aí acha que vai sustentar? Esquece, já foi. 9 pontos em mais de 50 disputados, tá rebaixada para a Série B. E o Vasco tem a mesma campanha, basicamente, do Lanterninha ou da Lanterninha Chapecoense jogando fora de casa. Mesmo entre aspas, né? Pelo aproveitamento tá quase igual, porque a Chape tem um jogo a menos em relação ao Vasco. O Vasco tem 9 jogos, a Chape tem 8. Bom, vamos aqui para a estatística do jogo, para a formação tática rapidamente do jogo. O Vitória foi a campo com Lucas Arcanjo no gol, Jamerson na lateral direita, Kaká, Luan Cândido e Ramon na lateral esquerda. Na volância, Gabriel Baralhas, Emanuel Martínez e Zé Vitor. Tárzia, muitos talvez não destaquem muito Tárzia, mas eu vou destacar. Porque a assistência que Tárzia dá pro gol de Renato Kaiser mostra um jogador ligado no 220 durante toda a partida. Não foi um jogo brilhante de Tárzia, não foi um jogo de grandes passes, grandes dribles, grandes chutes, não.
Mas se você perceber, até no primeiro tempo, que o jogo estava muito moroso, sonolento, chato, essa é que é a realidade, Tárzia sempre estava atento a todas as jogadas. E ele sempre que esteve ali no campo de ataque, fazendo a marcação-pressão, ele sempre estava atento e esperando o erro do adversário. E pode perceber, olha a movimentação de Tárzia. Não é aquele jogador que é manhoso, é preguiçoso, é tiriça, não. Robert Renan pega a bola aqui no setor esquerdo da zaga e Tárzia já sai disparada para atacar o zagueiro do Vasco. E Tárzia foi aqui, ó, pum. Só que ele percebe, opa, Robert Renan cortou para a esquerda, então ele não vai soltar o passe aqui. Eu vou voltar a mapear o espaço na meia-lua, que tem Cauã Barros aqui. E aí o que é que Robert Renan fez? Entregou o passe para Cauã Barros e quando sai o passe, detalhe, tá? Kaiser quase que rouba essa bola. Foi um passe de muito risco. Você pode criticar Cauã Barros que ele falhou com a posse? Sim, mas ele estava na fogueira, né, irmão? Primeiro que o passe já foi na fogueira e ele estava na fogueira sendo pressionado por Tárzia. Ele domina para trás e nesse domínio aqui, ó, que ele se perde. Ele tenta achar o passe e aí acho que tem muito mérito também de Tárzia no lance. Consegue recuperar a posse e ele já dá o passe para Renato Kaiser dentro da grande área para finalizar na saída de Léo Jardim, para fazer 1-0 e o Vitória vencer a partida. Foi o gol da vitória. E assim, para mim Tárzia foi um dos melhores em campo, porque esse gol só saiu porque Tárzia estava em campo atento nos 220. Se ele não estivesse muito atento, se ele não estivesse atenado em todo o jogo dessa forma, com sangue nos olhos, esse gol não sairia, tá? Bota qualquer outro jogador, provavelmente esse gol dessa forma não sairia. Poderia sair de outra forma. Dessa forma aí, não ia não. Bom, na ponta direita, Eric não teve um jogo brilhante hoje e René de centroavante pouco fez, pouco tocou na bola durante boa parte da partida. E assim, eu vou aqui trazer rapidamente a estatística do jogo, né? Se a gente for parar para analisar no primeiro tempo, 3 finalizações do Vitória na Barra, apenas uma finalização do Vasco na Barra. Qual foi a grande chegada do Vasco em todo o primeiro tempo? Não existiu, não teve. Qual foi a boa chegada do Vitória no primeiro tempo? 2. Uma que saiu o cruzamento de Ramon pela esquerda, pum, balãozinho. Tárzia meio que desvia a bola para dentro da grande área, para o miolo ali da meia-lua. A bola acaba sobrando para Eric e ele no mano a mano dribla Cuiabano e chuta a bola para fora do Barradão. Ele cortou para a direita, né? Ele não cortou para a canhotinha. Então cortou para o pé ruim dele. Ele acabou isolando a bola. Além dessa finalização, aos 43, foi a primeira grande chegada do jogo. Aos 43 do primeiro tempo, o jogo foi muito ruim, tá, gente? Aos 47 teve uma outra boa chegada do Vitória, mas com um chute de muito longe de Baralhas e Léo Jardim fez uma boa defesa, colocou ela para escanteio. Só teve isso, teve mais nada, tá? O primeiro tempo, quem não assistiu os primeiros 42 minutos não perdeu nada. Era um Vasco tentando fazer aquela marcação bloco médio-alto, subindo as linhas. Não era aquela marcação-pressão avassaladora, mas era uma pressão ali depois do campo, do círculo central, né? Depois do meio campo. Então, não era um Vasco covarde, medroso, era um Vasco tentando jogar o jogo e tentando vencer a partida. Mas pouco construía, pouco fazia, pouco fez quase que nada, tá? Vem o segundo tempo, e aí vamos lá, vamos voltar aqui para as escalações, tá, gente? Só para eu ilustrar aqui para vocês. O Vasco foi a campo com Léo Jardim, Cuiabano, Robert Renan e Carlos Cuesta, Pumita Rodrigues, Cauã Barros e Thiago Mendes, Nuno Moreira, Rojas, Adson e Spinelli. Ninguém fez uma boa partida por parte do Vasco. Léo Jardim foi o melhorzinho porque fez algumas boas defesas. E aí, Pochettino entrou no lugar de Zé Vitor, que saiu lesionado. Pochettino pouco fez, pouco criou, pouco armou, pouco chutou. Fez nada, sendo bem sério, essa é a realidade. Não só ele, Maria não fez nada, errou tudo que tentou. Fábio até que se esforçou, foi voluntarioso, marcou, batalhou, brigou como ele sempre fez, mas nada de espetacular. O Vasco ele tinha peças até mais interessantes, nome a nome, peça por peça. Tinha Andrés Gomes, que entrou e tentou uma faísca ali no canto esquerdo do campo. Colocou Brenner, que até agora não vingou com a camisa do Vasco. Inês Trouxa, que é uma piada. Eu gostava muito dele no Atlético Nacional, mas no Vasco não funcionou. Depois o técnico Pedro Emanuel colocou Tchê e DVD. Nenhuma dessas peças funcionou, ninguém entrou super bem na partida. Mas o Vasco voltou um pouco melhor no segundo tempo, um pouco mais volume de jogo. Tem uma chegada de Cuiabano pela esquerda que ele acha um passe por dentro, Spinelli dá uma escorada, num bate-rebate a bola acaba sobrando para Pumita Rodrigues, que dentro da grande área com liberdade, ele chuta a bola tosca, de forma tosca para fora sem perigo. Aos 6, depois aos 15 teve uma outra chegada do Vasco no chute de Andrés Gomes para fora, depois de uma pressão pós-perda do Vasco, mas também sem muito perigo. Então, o Vasco até que estava com um volume de jogo um pouco maior, isso aqui traduz um pouco, ó.
No melhor momento do Vasco na partida com mais volume de jogo, o Vitória acabou achando o gol com o Renato Kaiser, que a gente já trouxe aqui para vocês, que gerou os 3 pontos. Bom, o Vasco entregou a rapadura, entregou a paçoca lá na defesa e o Vitória também entregou com o Jamerson. Para a sorte dele, a bola acabou caindo nos pés de Andrés Gomes, que não concluiu a jogada em gol, achou um passe ali para trás e Nuno Moreira chutou a bola para fora sem muito perigo. Então, um jogo muito pobre em relação às chances claras criadas, um jogo que o Vitória, na maior parte do tempo, se defendeu muito bem, pouco criou lá na frente. Quando chegou na primeira grande chance mesmo, na segunda porque a de Eric foi uma boa chance também. Na segunda grande chance de jogo, Kaiser não desperdiçou, fez 1-0, matou o jogo e o banco do Vitória hoje decidiu pro Colossal. 1-0 daquele jeitinho, a lá Vitória, no sufoco, sofrido, mas foi gostoso de novo. E o Vasco se afunda na zona do rebaixamento, com 20 pontos, pode até ser ultrapassado pelo Remo e até o próprio Mirassol pode ultrapassar quando quitar os 2 jogos a menos. Então, mais uma rodada do Vasco na zona, mais um péssimo jogo do Vasco, mais uma péssima atuação. E se tem alguém que merecia vencer era o Vitória, não era o Vasco não, pelo combo geral do jogo. E 1-0 tá justíssimo, tá? Tô de volta já em live, hein? Daqui a 20 minutinhos eu abro a live aqui no canal. Aquele abraço, valeu, gente.